Pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, só na congregação tem a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, só que nessa bagaça você tem os santos palavrões. Mas aqui o canal que mana leite, mel, azeite, vinho, trigo. Só aqui você tem os santos cereais para se fazer os pães da proposição, bolos asmos e coscorões asmos. Ó! O Paulito, do Paulista, ele teve uma DR. Sabe o que é uma DR? Discutir a relação. No sábado, ele chamou, ele já tinha avisado antes, na quinta-feira ele tinha avisado, que queria conversar com a Irmandade no sábado, para a Irmandade ir lá. Que ele queria ter um assunto sério. Aí ele foi discutir com a Irmandade, foi discutir a relação. Ele fez uma conferência que se faz, né? Um chefe de Estado faz uma conferência com a imprensa para falar sobre determinado assunto. O primeiro-ministro de inglês, o presidente dos Estados Unidos, o presidente francês, o primeiro-ministro espanhol, o primeiro-ministro alemão, ele chama a imprensa para fazer uma conferência para falar sobre determinado assunto. E aí o Palito, ele chamou a Irmandade para fazer uma conferência para falar de um assunto aqui, e ele pediu a opinião do povo. Não, ele quer a opinião do povo. Não, o ancião velho quer a opinião do povo. Esse povo, que esse mesmo ancião passou 100 anos jogando eles na extrema ignorância. E aí ele quer a opinião do povo. Não, sabe os anciãos de Israel, quando expulsaram Jefté? O Paulito também é a mesma coisa. Expulsaram o Jefté, e aí quando estava com a corda no pescoço, foram atrás de Jefté para te salvar. Então o ministério da congregação, eles passaram a vida inteira jogando o povo na extrema ignorância para dominar sobre eles. Agora ele fez uma conferência que ele quer saber a opinião do povo, porque que está esvaziando os cultos. A Irmandade não está indo congregar. Até a Santa Ceia, que a Santa Ceia, muita gente não congrega cotidianamente, mas na Santa Ceia vai lá para mostrar o crachá. Está diminuindo bastante. E aqui, o terror que ele está sentindo é que está acontecendo bruscamente, ou seja, freou rapidinho. Começou a cair rapidinho a frequência nos cultos e na Santa Ceia. Isso aqui que está perturbando ele. E aí ele foi fazer, tem aqui o áudio, ele fez essa conferência. O áudio é o seguinte, ele pergunta, aí como o áudio não capta o som do CCB está falando, pela resposta dele, pelo comentário dele, dá para se entender a pergunta que o CCB, a resposta do CCB está sobre o assunto, sabe? Que o áudio não capta a opinião do CCBista, assim, não dá para captar direito. Mas pelo que ele fala, dá para entender o que foi, qual foi a opinião do CCBista. Vou rodar o áudio aqui e vamos ver aqui. Escute. E aí, não, você que está aqui no meu canal, você que me segue há muito tempo, e se você não me segue há muito tempo, me segue agora há pouco tempo, pode ir lá no Facebook e rola para baixo, que está em público, rola para baixo, mas lá para baixo mesmo no começo do perfil. E você vai ver que eu sempre critiquei, eu sempre falei contra o ministério, mas disse o que ia acontecer com esse povo. Eu critiquei as práticas terríveis dele, a opressão que o ministério fez e quem são os CCBistas, mas eu disse o que ia acontecer com eles. Sabe aplicativo, quando você compra aqui quando você compra um aplicativo aí, você baixa um aplicativo aí do Mercado Livre, não é promoção paga aqui não. E você compra um produto lá e você acompanha
o produto está a caminho, saiu do centro de distribuição de fulano de tal, entrou no centro de distribuição de fulano de tal, e você acompanha o rastreamento da compra até chegar na sua casa. Quando o entregador está na rua, você acompanha via satélite. Eu acompanho a congregação, rastreamento, pela Bíblia. Eu sei o que vai acontecer na congregação. Então, se você rolar lá no Facebook, aqui no YouTube, se você for lá nos primeiros vídeos, você vai ver que eu disse onde o povo estava pecando, e disse a sacanagem do ministério, e disse o que ia acontecer com eles. Rastreamento, rastreando pela Bíblia, porque está na Bíblia, rastreando pela Bíblia. E eu acompanhei a ascensão, o auge da congregação e a queda, rastreando pela Bíblia. Esse cara está 100 anos no ministério. E aqui, vem, escuta aqui o áudio. Nós aqui. Escute. Eu amo muito o povo de Deus. A conversinha. Vou passar aqui. Mas agora eu indo aqui. A DR foi 41 minutos e 36 segundos de Sem DR. explicações. Discutindo relação. Ele fica sempre na dúvida. Escuta. Aí o áudio tem vácuo disso aí, sabe? Que é o CCB. Então o conselho é. Vai, não deixe em dúvida. Perca a amizade, mas esclareça por que perdeu a amizade. Aqui, para corroborar com esse áudio aqui, que eu já assisti esse áudio umas 6 vezes. E por que eu assisto esse áudio umas 6 vezes? Porque esse áudio, meu filho, foi tudo o que eu falei. Eu rastreio a congregação via Bíblia, e aqui eu separei 3 versículos bíblicos que mostram que esse povo é imbecil, que esse ministério é imbecil. Eu separei aqui 3 versículos bíblicos. E você que me acompanha aqui sabe bem de que eu já estou falando aqui há algum bom tempo. Eu sempre disse aqui que o fim vem. O fim é o acerto de conta, que haveria um acerto de conta, que haveria um juízo final desta congregação povo. Quem me acompanha aqui sabe disso. Escute. Porque qual foi a causa de cortar o relacionamento e de perder a confiança e a amizade? Isso se refere a nós. Aqui ele está falando para quem saiu da congregação. Eu vou traduzir, sabe? Eu não aguentei mais esse processo. Aqui no canal do Cavaleiro, meu filho, não é opinião. Se quer opinião, vá para casa do caralho. Que não é opinião. Aqui é fato, meu filho. Aqui é verdade absoluta. Cavaleiro, você é o dono da verdade? Não, não sou o dono da verdade, não. Eu sou o mensageiro da verdade que está escrito na Bíblia. Eu só rastreio, entendo, pronto. A Bíblia é a dona da verdade. Por isso que eu vou explicar, porque só a congregação é a graça, porque está escrito aqui. E aqui você vai ver os casos. De ver, ouvir, falar e muito de comentar. Escute. É a respeito que eu quero que os irmãos, como povo, manifestem. Ninguém vai ser queimado, ninguém vai ser exaltado. Ninguém vai ser queimado, ou seja, não vai ficar manchado por ele, ou exaltado se acertar. Se tiver uma boa ideia do que está acontecendo, não vai ser exaltado perante o CC besta, também não vai ser queimado, porque não vai passar vergonha. Humilhado. E nem humilhado. Mas eu gostaria de saber... Ele quer saber... Desses que partem... Por que estão partindo? Desses que partem é quem sai da congregação. Por que estão... Agora ele quer que quem saia da congregação diga por que saiu. Irmão, eu não vou mais lá não por causa dele. Quer que diga por que saiu? Porque ele quer saber a causa que a pessoa está saindo, para ir ver se ele não faz mais para ninguém sair, sabe? Os caras estão com medo de perder as ovelhas, porque se ancião ser ovelha não é nada. É que nem você ter uma terra, uma fazenda no rio,
na fazenda passa um rio. Só que se secar o rio, para que serve a porcaria da sua terra? Sabe? É que nem o Senhor disse para o faraó. Faraó, você diz, o faraó achava que o Nilo era dele. Aí o Senhor falou, faraó, se não secar esse rio aí, para que serve essa porcaria de rio aí? Então os anciãos estão preocupados com a falta de ser besta. Porque sem ser besta, para que ancião? Então ele está preocupado. Então ele quer saber, ele quer que a pessoa que saia da congregação diga por que saiu. Para aí ele tentar, sabe? A preocupação deles é que é essa. Porque as igrejas estão ficando vazias. As igrejas estão ficando vazias. Eles estão abandonando as igrejas. Mas as pessoas que estão saindo, as pessoas estão, a igreja está ficando vazia, não é que as pessoas estão saindo. Não, elas estão desanimando, meu filho. Não é que elas estão saindo. E por que elas desanimaram? Vou te explicar. Quem está aqui quem acompanha o canal aqui do Cavaleiro sabe por que elas, sabe? Em todos os lugares, em todos os setores. Santa Ceia caiu muito, muito no nosso do bairro pobre, bairro médio, rico. Está caindo. Eu queria saber de vocês. Quer saber por quê? Se vocês sabem algum motivo. Quer saber o motivo. Ou se alguém está aqui ouvindo essa exortação e está pensando em também deixar de congregar, explica os motivos. Sabe, mas... Não, um cara desse, esse cara aqui, ele tem 91 anos de idade. Ele é ancião, velho, há mais de 50 anos de ancião. Esse, o embramador Brueno, e outros aí, eles estão aí, velho, no ministério há mais de 50 anos. Olha, se você ler Bíblia e você não acreditar nisso aqui que eu vou ler para você, cara, você não é crente, porra. Um cara desse está perguntando isso, olha o que está escrito aqui. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Você não tem ideia do que é isso aqui, né? Você acha que descer a sepultura é morrer e o Senhor ressuscitar. Não, aqui não está falando disso, de você morrer e ressuscitar. Que o Senhor deixam te matar e aí vai lá e ressuscita. Não, aqui não está falando disso, meu filho. Esse sepultura aqui não é morrer e ressuscitar. É outra coisa. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Cara, se você não crê nisso aqui, você não é crente. Quem não crê nisso aqui, não tem nada de crente. É o caso desse ancião Zé Ruela aqui. É o caso de vossos capeta em Cristo. Quando ele estava na ascensão, Deus maravilhoso, o Senhor está abençoando a sua obra. Sabe lá o Isaías? O progresso e a glória da igreja? Era isso que eles liam. Eles abriam igreja a tudo quanto é direito. Ali é o Senhor operando. Acontece que o Senhor está operando agora abaixando, humilhando, empobrecendo, fazendo descer a sepultura. E aí ele quer a opinião do povo para saber o que está acontecendo, para entender essa queda brusca. É porque o cara nunca creu no cântico de Ana, que o Senhor exalta, que o Senhor abaixa, que o Senhor enriquece e empobrece, que o Senhor eleva e faz descer a sepultura, que o Senhor exalta e humilha. Aí ele quer a opinião do povo, sendo que na Bíblia está escrito. Mas por que eles não atentaram para o que está escrito na Bíblia? Porque não são crentes, meu filho. Muita gente lê isso aqui, mas não crê, não é crente. Se atentasse para isso aqui, não estaria fazendo essa conferência com a Irmandade. Não teria feito o que fez. Entendeu? Escute. Como teu. Estou indo porque não estou contente, estou indo por causa disso, estou indo por causa daquilo, por causa que o estacionamento está caro, a gasolina está cara, porque não tem carro, porque não tem aquilo. Então eu gostaria que vocês aqui agora manifestassem alguma coisa para mim. Ele quer saber.
Isso no culto, meu filho. No culto, em pleno sábado, a igreja lá, o que? Tinha 300, 400, 500, que ele fez um chamado para eu ir lá para saber a opinião. No culto, não teve testemunhança, cantou os 3 hinos, orou, levantou, e aí ele começou essa inquisição, não, conferência mesmo, essa DR, de discutir a relação aqui com a igreja. Escute, mas, como sempre, você vai ver. Hã? Aqui o CCB você está falando. Não, irmão, ele nunca segurou nós. Aqui é. Nunca segurou o povo de Deus, não. Nunca segurou o povo de Deus. Não. Aqui está falando do capeta, que é o capeta que está segurando o povo de Deus em casa. Aqui é. Escuta. É o demônio, sim, que impede de vir na igreja, é o demônio. O demônio que impede de vir na igreja. Aqui. Então o CCBista está dizendo que é o inimigo que está impedindo o povo de vir na igreja. Essa é a opinião do CCBista. E aí ele está dizendo que o inimigo não impede de vir na igreja. Escute. Mas qual é a causa que ele está pondo? Qual é a causa que o capeta está... Qual o defeito? Qual a causa e o defeito que o capeta está pondo na obra para que o CCBista não vá na igreja? Se você for lá no TikTok, tem um vídeo meu lá com quase 700 mil visualizações. Eu falei do culto aos demônios. Sabe? O capeta, justamente o que o capeta quer é que você creia que você só é crente indo na igreja. Não, isso é que justamente o capeta quer. E o capeta fez isso. É por isso que eles estão... Sabe? Está mostrando. Vocês não vão falar nada, né? É. A Irmandade receiosa, ou não sabe. Aqui esperando a Irmandade dar opinião e falar. E a Irmandade fica quieta. Porque também não sabe nada. E por que não sabe? Porque nunca atentou para 1 Samuel, o Cântico de Ana, que essa parte aqui. Só se interessou com a parte lá que o sacerdote disse: vá em paz que o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Mas essa parte aqui ninguém se atentou. O cara lia isso aqui, da congregação, uma das palavras mais lidas era 1 Samuel 2, o Cântico de Ana. Mas só a primeira tarde, a primeira parte. Ou só aquela parte lá de que o sacerdote diz: vá em paz e o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Só essa parte. Mas essa aqui, ninguém nunca tentou. Não, esse povo, velho, eles não têm a Bíblia como norte. E aí se lasca, estão se lascando, por causa que não tiveram a Bíblia como norte, como direção, como guia. E aí agora estão nessa de conferência. Se eu soubesse, eu falava. Aí, tá vendo? Aqui é esperando a Irmandade. Por isso esqueci. Entendeu? É verdade, é mentira isso aqui, irmão. É verdade. E aí ele fala que e aqui ele não sabe por causa... Isso é... E só lembrando a você que me segue aqui e já sabe disso há muito tempo, que isso é só o começo. Só o começo. Isso aqui é o que o Senhor Jesus falou aqui, ó. Lá, em Mateus. Começa a chover, para daí fazer a correnteza, e aí aumenta a correnteza e bate no muro, e derruba o muro, e derruba a casa. E nós estamos só no começo, começou a fazer correnteza agora. Sabe? Sabe na rua, começa a chover e começa a fazer correnteza? Então a tempestade começou a fazer corrente agora. E já está tirando o CCBista da congregação. Você imagina quando ela tiver já cobrido a rua inteira e batendo no muro. Qual é um dos motivos que eles estão abandonando? Qual o motivo que eles estão abandonando? O motivo é que o Senhor abaixa e exalta. O Senhor faz descer a sepultura e faz subir. Tira e dá. Aqui o CCB está falando. Tá vendo? Tá vendo esse vácuo aqui? CCB está... E aqui o CCB está dizendo que a culpa é do celular. E ele vai dizer que não.
Que celular já tem muito tempo. Sim, mas o celular, isso aí já faz tempo. O Foi uma CCB, queda o brusca. CCB acha que é o celular. Isso aí ajuda, O CCB acha que é o mas celular. não atrapalha de vir na igreja. Os críticos. Sim, mas eu queria saber o que que eles, sim, os críticos Os também. críticos. Por isso que eu não quero a opinião dos críticos. Eu quero a opinião de quem está firme na graça de Deus. De quem participa é povo de Deus. Ama esta obra. Não fala para derrubar, fala para edificar. Então, o que eu quero é edificar a obra de Deus. Sim, isso aí sim. Também, o celular, temos pregado sobre isso e tudo mais, não é? O cara acha que meia dúzia de crítico idiota vai tirar a gente da congregação. Lembra da Jandira? Que nem tinha essa onda de crítico de herege aí. Sabe? Congregação, meu filho. O Senhor exalta. E o Senhor abaixa. Então a glória é do Senhor. Sabe? Se alguém tentar roubar essa glória, esse poder do Senhor, o Senhor corta a cabeça. Será amaldiçoado. Então o Senhor ergueu a congregação, é o povo dele. E ele abaixa. O Senhor exaltou e mandou um rei e levou todo mundo para o cativeiro amarrado, saindo de pé descalço e com a bunda de fora. Não impede o povo de congregar. O celular já existe faz tempo. Mas vocês não falam nada, não sabem nada. Aí. Aqui ele está apertando a igreja para dar opinião. Está dando liberdade à igreja para dar opinião. E a Irmandade... Mas a próxima da cara dele também está vazio. Está lá, vazia. Não tem um lugar que não está... Isso aqui é em São Paulo. São Paulo que tem 35% do PIB, do Produto Interno Bruto, segundo o IBGE, o PIB, você veio falar aí. São Paulo tem 35% do PIB. Toda obra, mais de 60% da obra de Deus está em São Paulo, dessa geração está em São Paulo. Sabe? As congregações, irmandades em São Paulo. E em São Paulo está assim, São Paulo que é a Babilônia, sabe? São Paulo é a Babilônia da obra. A Babilônia sabe, né? Está descrito na Bíblia. São Paulo está assim. São Paulo é o grosso. O Paulista está esvaziando. Paulista está esvaziando. Vai, o CCB está dando opinião. Áudio tá... Não, o CCB está dando opinião. O amor está esfriando, disse o CCB. É cumprimento da palavra. É cumprimento da palavra. O povo não sabe de nada, né? É um povo que não sabe de Bíblia. É por isso que se você não entender de Bíblia, você não entende, você não sabe quem é Deus. É por isso, a Bíblia está aqui, é para você conhecer o caráter do Todo-Poderoso. É para você aprender a discernir o tempo e o modo. O tempo oportuno de obedecer e cumprir os mandamentos, porque vai vir o tempo de o Senhor chamar você na salinha e botar você na balança. O CCB, não, eles não acharam isso, eles se acharam que já estava salvo. É o Efésios 2:8-9, que pegou o dinheiro da coletinha e deu lá para o diácono e fez a caridade dele, e o pobre, o órfão, o estrangeiro, a viúva, o necessitado, se vira lá com a obra da piedade. Ele acha isso. Por isso que estão se lascando. Poder dentro ou fora? Muita briga no ministério, muita desavença. O irmão falou certo. Aqui um CCBista emitiu opinião dizendo que tudo isso é desavença do ministério. É porque o ministério, sabe? Sabe que ele aqui, ele não entra nesses assuntos, ele não entra. Ele não entra. Porque sabe como é que é, né? Como é que fala? Corporativismo. Presta atenção nessa palavra aqui, corporativismo. Que aí você vai ver em outros canais aí, os oportunistas copiando. Como o ministério é corporativista, que você também não sabe o que é. Aqui, o CCBista disse que é
Ministério intrigante, por isso que as igrejas estão ficando vazias. Aqui o Paulito não vai entrar nesse assunto, aí ele pula porque mexe com ele. Desavença no ministério. Ao lado. Sim. Teve hora que falou dois, três, assim ao mesmo tempo. Aí, como o áudio aqui não capta, e aqui. Do quê? Do quê? Rede social. Sim, o que o irmão falou. Rede social. Mas quem manda vocês ler? Quem manda vocês ler? Aqui uma CCBista falou de rede social e tudo. E aí ele disse, mas quem manda vocês assistir? Ou seja, para não dar ouvido a vozes contrárias à doutrina do ministério. Tu disse que mandou a palavra aqui. 50 anos só de ancião, outro tem 60, outro é mais velho que eu. E deixa de ouvir um servo de Deus provado, consagrado, para ouvir uma pessoa que está aqui, passou pelo nosso meio e não entendeu a graça de Deus. Sim, entendeu? O irmão falou uma coisa. Não, você entendeu? A irmã lá falou da rede social, ou seja, das críticas. Aí ele diz, mas quem manda você assistir? Vocês preferem assistir eles que saíram aqui e passaram pelo nosso meio do que assistir um ancião 50, 60 anos consagrado? Não, você entendeu? Aqui é o que nem diz o provérbio lá, que o rei velho não se deixa admoestar. É porque eles sempre estão certos. Então, lá, irmãos 50 e 60 anos aí, vocês têm que ouvir ele. Sendo que os 50 e 60 anos aqui é um merda, não entende nada de Bíblia. É um corrupto de entendimento. Aí ele está botando a culpa em quem assiste. Como eu estou criticando, eu tenho aqui que fazer isso aqui, não que eu estou defendendo crítico herege aí, por mim, crítico é idiota também. É tão sujo quanto o Braz, o ministério. Mas é como eu estou me botando no meio, então eu tenho que falar. Então aqui a irmã está dizendo que é rede social, ou seja, crítica. E aí ele está dizendo para dar ouvido a essas críticas e não dar ouvido a um ancião que tem 50, 60 anos. Você vê a soberba do cara? Então, meu filho, essa turma não tem jeito. Eles não se deixam admoestar. Eles acham que estão certos. Eles acham que são puros. Então aqui... Palavra demorada para cumprir. Aqui é tudo pior. Aqui, esse vácuo aqui, é que ele perguntou, um disse rede social, outro disse crítica, outro disse desavença do ministério, outro disse, agora isso aqui disse que é palavra demorada para cumprir. Vamos ver. Está vendo? É um dos problemas, certo? O irmão falou que o amor de muitos se esfriará. Mas a obra de Deus vinha num crescimento, numa virtude, numa alegria, numa festa. De repente, aconteceu tudo isso. Um disse que foi o amor de muitos esfriará. A outra irmã falou que era rede social. O outro lá falou que era crítico. O outro lá falou aquilo outro, da desavença do ministério. Mas aqui, ele não pegou a desavença do ministério. Ele só pegou que o amor de muitos esfriará. Porque ele não quer falar sobre desavença do ministério. Entendeu? Mas, cara, se você quer uma verdade só que você goste, cara, você tá lascado. Cara, seja ateu, cai fora. Porque o cara ouve 5 coisas, mas ele só entra no assunto que ele quer falar. O assunto que é espinhoso, ele não quer falar. Porque é corporativista. Porque ele acha que a culpa não é do ministério, como ele vai dizer lá na frente. Não, a culpa não é do ministério. Se não é do ministério, é de quem? Da Irmandade? Porque fica assistindo crítica, fica vendo rede social falando mal da congregação, porque tá cheio de picareta aí falando mal da congregação. E gente que nunca pisou o pé na congregação, virou profissão. E aí ele está culpando, vai botar a culpa no próprio povo.
Qual é a razão? Sim, é tudo isso, mas isso sempre existiu no mundo, sempre existiu no mundo o contrário ao sentimento cristão, mas nunca teve o poder de impedir a obra no coração de alguém. E muitos estão saindo da congregação, não tem mais congregar, mas é espantoso. É espantoso. Eu sei que eles vão falar mal de mim também, já falam mal de mim bastante. Aqui tá Mas vão falar mais mal de mim ainda. Mas eu não falo mal deles, eu entendo. Aqui tá E falando quem das fala críticas. mal não compreendeu a graça de Deus. Aqui tá falando de crítico aqui do YouTube. E que não é da congregação também. Aqui tá falando crítica geral. Aí ele tá dizendo que crítico, que nem eu, que ele acha que eu saí da congregação. Sabe? Porque esse povo acha que eu saí da congregação, que não saí. Como não? Como critico eles, eles acham que eu saí, aí é que eu não entendo da graça de Deus. Então, velho, um cara desse é que nem você dar bom dia a cavalo, é melhor você dar bom dia a cavalo. Por quê, meu filho? Já era. Esse povo da congregação já era. O ministério já era. Mesmo que você fale uma verdade séria para eles, certa, eles não vão entender. Se eles não dão ouvido à Bíblia que está escrita aqui, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O cara não crê nisso. No tempo que o Senhor está exaltando, aí é maravilha. Mas no tempo que o Senhor está abaixando e está humilhando, e está fazendo descer a sepultura, aí ele vai perguntar por quê. E aí se você chega e diz por quê, ele não quer ouvir. Ele acha que está certo, meu filho. Esse povo acha que estão certo, que são salvos, que são crentes, que são os ungidos de Deus. O ministério se acha os ungidos. E aí você vai dizer, ó irmão, tá vendo aqui? Vocês tropeçaram na palavra, é por isso que o Senhor está abaixando. Você chega e fala com um cara desse. Fala para o ministério isso aqui. Então, velho, é dar bom dia a cavalo. Que acha que precisa de muita coisa para servir a Deus, não entendeu a graça de Deus. O Senhor é tudo, é o consolo, é o conforto, não é diversão, não é distração, mas Ele ajuda nós até passar o tempo também, orando, cantando, louvando e glorificando o seu nome. Então eu queria saber uma causa, por que eles abandonaram? Ele quer saber de causa porque o CC Besta deixa de sair, ou porque o CC Besta sai, para de congregar, e quer saber o motivo que o povo está desanimando. E aí você fala um motivo para ele, ele não acredita. Não estou dizendo que o CCB lá, tudo que o CCB está falando está certo, não tem nada a ver. Mas se você chegar e falar uma causa verdadeira para ele, ele não acredita em você. Ele não acredita, ele só acredita. Cara, isso aqui é conversar com bêbado, conversar com louco. E você saiu dali, ele vai tomar cachaça. Saiu, ele continua louco. Não, irmão, não. Como? O CCB está dando opinião. O vácuo aqui. O CCB está dando opinião. O CCB está falando. Fala, irmão. Não recebi uma resposta ainda hoje atual. Quê? O CCB está falando. Por vez. Por vez. Ou seja, muito CCB está falando. E me perdoe, o servo de Deus, se eu estou errado, me perdoa, mas a gente quer saber o que está acontecendo. Quer saber o que está acontecendo. O que está acontecendo. Quando ele fala assim, me perdoe os servos de Deus, me perdoe os servos de Deus, aqui ele está pedindo perdão para o ministério. Aqui ele está falando com o ministério. Me perdoa o ministério, mas eu estou querendo saber o que está acontecendo. Aqui ele está pedindo perdão para o ministério, para o Braz, sabe? Que ele quer saber o que está acontecendo com o esfriamento da igreja, com o CCB está parando, com as igrejas ficando vazias, que ele quer saber. Então, me perdoe, irmão. Ou seja, ele não cita o ministério para não ficar feio, para a Irmandade não dizer que ele está com medo do ministério. Então, me perdoe, servos de Deus. Aqui ele está se referindo ao ministério. Como ele não tem coragem de falar, que é sempre assim, é por isso que eu detesto CCBista, porque eles são falsos, são covardes, são cheios de si,
Quer saber de verdade? Diga a verdade para ele que ele não vai acreditar. Então, meu filho, eu não perco meu tempo conversando com o CCB, e principalmente por causa do ministério. Porque ele pergunta uma coisa para você, você responde, mas ele vai dizer não, que ele não vai acreditar no que você está falando. Então, meu filho, foda-se. O que não está acontecendo? Fala, irmão. É. Não te escuto, não escuto. Vai. CCB está falando. É que um Fala fala, aqui perto. um fala, outro fala. É engraçado. Tem que falar com voz de pregador. Fala daí, fala daí. Não dá para cortar o áudio. Não dá para editar o áudio, porque aí tira a reação dele. Você não sabe onde está a reação dele, sabe? E aí, numa reação dele, você entende o que o CCBista perguntou ou está comentando, sabe? Então não dá para cortar o áudio. As nossas pregações precisavam ser mais consistentes, claras, Aí, está falando. eu particularmente aprendi. Fala. Fala com. Procurei fazer isso. Orar, pedir para Deus, pelo Espírito Santo que me deu, explicar o que ele quis dizer na Escritura. Para que eu Esse possa aqui falar está falando de estudo e bíblico. ler e entender Estudo bíblico que está falando. verdadeiramente aceitar como bicho de Deus. Porque Lê as escrituras. agora, Esse aqui. fazer entender o que Deus quis dizer. Tá certo. Estudar a Pode Bíblia. sentar. Ler a Bíblia, fazer entender o que está escrito. Porque para mim, hoje, Você vê que ele já corta, não quer deixar o irmão falar. Esse aqui está falando para Mas não mandar. é só você, todos nós acreditamos nisso. É. Tá certo, irmão, tá bom. É. Tá bom já, tá bom. Você vê como é arrogante? Tá bom, querido. Aí ele irmão. pediu a opinião do CCB, se o CCB aqui está falando de Bíblia, de ler a Bíblia, de procurar entender o que diz as Escrituras, e aqui ele já fica tesourando e cortando, porque ele não concorda. Ele pede a opinião, mas ele quer a opinião que ele goste, concorde. Aí ele vai retrucar em cima, quer ver? Olha, Olha, críticas e mais críticas. críticas e mais críticas. Estudo bíblico. Temos testemunho, É, temos temos testemunho, curas, temos curas, temos maravilhas, temos maravilha, temos conversões, é, temos ressuscitamento de mortos, ressuscitamento de morte. temos conversões, É. conversões, temos milagres em cima de milagres. Tudo mentira isso aí. Como esses irmãos que estão pregando. É. Como esses irmãos que estão pregando. Aí. Agora, eu Não, acredito. então ele está dizendo que a culpa não é. Se tem todas essas maravilhas na congregação, então ele está dizendo que a culpa não é do ministério. Se a culpa não é do ministério, é de quem? É da parede? É das portas? É do ar-condicionado? É do ventilador? É da tribuna? Não, aqui a culpa é do povo. Se tem tudo isso, esses milagres, e por que o CCB está saindo? Ou está parando de congregar? Então, que nos Estados Unidos começou assim. Aí foi falando. Começou eles querendo isso que o irmão está falando aí. Isso é estudar a Bíblia. Eu não sou contra, eu sou o que o ministério é. O ministério aprova ou não aprova. Mas começou lá. Eles não queriam mais o povo, o servo de Deus lá. Não queriam mais os velhinhos com a doutrina firme. Eles se formaram pastores, estudaram teologia e tiraram os anciões antigos e começaram eles a pregar. Acabou com a obra. Acabou com a obra. Não sei que esse negócio de acabou com a obra nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca teve obra de Deus, pô. A obra começou aqui, que foi para lá. Essa lenda, isso é mito, pô. Que acabou a obra, que a obra nos Estados Unidos era que nem o Brasil e acabou lá. Não. A obra começou aqui, meu filho. Aqui foi para lá. Não o contrário. Isso é mito. Agora, nós viemos buscar aqui Cristo, saber de Cristo, saber de Deus. E Cristo para nós não está só na Bíblia, está na alma, no coração, Que besteira. na cabeça, Que no baba- entendimento, Que baboseira. no conhecimento cristão. É que besteira. Conhecemos Cristo por dentro, não por fora.
conhecemos a vida de Cristo, Cristo não está só na Bíblia. reconhecemos seu sacrifício, seu sangue vertido na cruz. E essa obra veio assim, carroceiro, lixeiro, eu sou mecânico, batedor de cartão, tenho 4 anos no grupo. Quantas obras que Deus fez? 4 anos no grupo, ou seja, que estudou até a 4ª série. Quantas curas aqui no Jardim Paulista? Mentira isso aí, isso é tudo ficção. Não tem nada de errado nos pregadores. Tá Não vendo? tem nada de errado. Não tem nada de errado nos pregadores. E aí, ele chama a Irmandade para ter uma DR, para fazer uma conferência. Ele quer saber a opinião do povo. Por que o povo está esfriando e muitos estão parando e está isso aí. E aí ele diz que não tem nada de errado com os pregadores, ou seja, não tem nada de errado com o ministério. Então ele está dizendo que a culpa é do povo. Sabe? E aí ele quer saber a opinião do povo. Quase toda a opinião que o povo deu ali, ele discordou. Uma ou outra, ele ficou assim. Se a culpa não é do ministério, não é dos pregadores, é de quem? Então, cara, um cara desse, ele não quer ouvir verdade. Não quer. Eu fico irritado com esse tipo de Porque gente. o Senhor dá de acordo à necessidade. O erro, eu não sei. Mas, e tudo isso influi. Pera um pouco, não. Isso aí tudo influi. Mas não é o total. Nós vemos até agora. Por que essa queda brusca aí? Fala. O erro não é dos pregadores. Tudo que o povo falou ali influi um pouco, mas não é para ter essa queda agora. E por quê? Qual a resposta? A resposta é que está se cumprindo o que a Bíblia está escrito. Mas é óbvio que ele não vai acreditar no que está escrito. Ele não vai acreditar que o Senhor falou isso aqui, ó. O que foi que o Senhor falou aqui, ó? O Senhor falou aqui, ó. O Senhor os castigos por desobediência. Porque na conversa com Deus é o seguinte, meu filho. O Senhor manda você obedecer. E diz, olha, é isso, é isso, é isso. Se você obedecer, é benção. Se você transgredir, é maldição. Essa é a conversa com o Todo-Poderoso. Não tem outra. Sabe? Não tem meio termo. Se você obedecer, o Senhor te exalta e te abençoa. E é isso aqui. Se você desobedecer e transgredir, desencaminhar, é os castigos por desobediência. Acontece que se você falar para um cabra desse, ele está dizendo aí que o ministério não tem culpa de nada. E você vai falar, jogar suas pérolas para os porcos. Porque se você disser, ó irmão, é castigo por desobediência o que está acontecendo agora na congregação, ele não vai acreditar. Então, meu filho, é jogar, é conversar com louco. É conversar com o capeta. É a mesma coisa que você evangelizar o diabo. For pregar o evangelho para o capeta. Se ele sabe do evangelho, mas ele nunca vai cumprir. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazeres. Ou seja, qualquer negócio, o emprego, até que seja destruído. É exatamente isso que está acontecendo. Mas você vai falar para um cara desse? Não, porque eles transgrediram a Bíblia. Entendeu? Porque que está... É óbvio que ele não vai crer nisso aqui. É óbvio que um CCBista não vai acreditar que isso está acontecendo na congregação, que é por causa das transgressões deles. E aí, meu filho, é ver o circo pegar fogo. Irmã Mara. Aqui outra está falando. Aqui é a irmã aqui é uma irmã falando. Está lá no fundo falando. Eu não. Por que eu gostei desse áudio aqui? Porque esse áudio aqui é como se um entregador lá da mercadoria que você comprou no aplicativo chegasse na sua rua. Sabe? O sinal está mais forte. Esse áudio
mostra que o sinal, os tempos, os fins dos tempos, o cumprimento da palavra está mais forte, está batendo mais pesado, sabe? Esse áudio aqui. Na verdade, já tô ouvindo vários áudios. Mas nós estamos pegando um ponto errado. Eu não acho que o celular tira ninguém da igreja. Né? A irmã falou do celular de novo. Tira da oração. Tira de uma comunhão perfeita. De uma busca durante o dia, durante seus momentos de folga. A irmã lá falou do celular de novo. Você E vê, tira comunhão. não dá para escutar o que a irmã falou, mas ela estava falando de celular, tanto que ele... Tá? Porque tem tudo. O celular tem um mundo, bom e mal. Aqui o povo está achando Só que é não tem o celular. céu, mas tem inferno aqui. O povo está achando que é internet. Então, o que eu acho? Na verdade, Não é celular é nada internet, né? O povo está achando que é Que internet. está tirando. Porque o povo não sabe, igual a É ele. alguma coisa que eles estão Óbvio. vendo, estão sentindo e não estão gostando. Fala, Paulo. Pode. É só ir lá no CC Besta que parou, ou que saiu, chega lá e pergunta para ele porque ele parou e saiu. Não, filho. É porque o Senhor vai descer a sepultura. No tempo de Eclesiastes aqui, ó, no tempo de aborrecer, no tempo de afastar-se, no tempo de perder, no tempo de espalhar. O que você acha que é espalhar pedras aqui? É ir ali na terra e espalhar pedra? No tempo de aborrecer, no tempo de prantear, no tempo de matar, no tempo de arrancar, no tempo de morrer, no tempo de guerra. Meu filho, no tempo disso aqui, vai acontecer isso aqui. Se acontecer isso aqui, é castigo. Sabe? E no tempo do castigo, meu filho, os culpados serão punidos. A explicação é essa. Mas quem não se acha culpado, até chegar o tempo de receber o castigo, se acha inocente. E aqui, o cara aqui está tirando o ministério fora. Com medo? Ou é porque ele entende isso mesmo? Ele está tirando ele tá tirando a culpa do ministério aqui. É com medo do ministério? Ou é que ele acha isso mesmo? E essa competência que está aqui, era se encontra. Esse se encontra para acontecer assim, a crença e Não é? Ah, CC É Besta. verdade. CC Besta falando. Ô, CC Besta dando a opinião dele. Tem outro lá falando. Entendeu por que eu é não... verdade o que o Paulo falou. Aí, por isso que eu não posso cortar o áudio É o que o irmão falou também da palavra. da palavra. Ah, o irmão falou. Ah, Do cumprimento da palavra aqui que ele quer falar. o resultado, né, irmão? Buscar a O palavra. resultado da oração, da palavra. E de tudo isto. E isto vem da consagração do pregador. Da palavra. Aqui um CC Besta falou da palavra, da revelação da palavra, que não se cumpre, demora. Aqui ele está... Vai explicar aqui, quer ver? Como falou, se falar, vem da consagração. É isso. É. E Aqui está falando do cumprimento da palavra. há muita coisa que se demora para cumprir. É. Porque tem o tempo. Aqui um CC Besta falou da demora de cumprir palavra. E aí, como ele não quer criticar o ministério, os conservos dele, os colegas dele, o cooperador, o ancião da igreja dele também, cooperadores dele, como ele não quer criticar o ministério, aqui ele fica falando assim, tentando tirar o ministério, tomando cuidado com porque o cara que não fala a verdade, o cara que é mentiroso e falso, como ele não quer criticar diretamente fulano de tal, ele fica fazendo curva assim, sabe? Procurando palavras para não, sabe? Aqui o irmão falou do demora do cumprimento da palavra. Escuta. De Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. É, E nós temos que esperar em Deus. é. Tem coisa que eu esperei 32 anos. Mentira. Mas cumpre. Então o irmão falou, porque a palavra está demorando a cumprir, não cumpre. E aqui ele está dizendo, agora palavra 32 anos, palavra não sei o quê, 10 anos, tem que esperar o tempo de Deus. Antiga, 5 anos atrás, para trás,
Não tinha, cumpria no outro dia. Nossa, em junho já estava pregando para cumprir em dezembro. Agora, como está demorando, e aqui ele está. Porque ele não quer falar contra o ministério. Sabe? Agora, É, a mocidade é. orava mais, Você vê, fica se botando a culpa. visitavam mais. Vira e mexe, está botando a Hoje, culpa no povo. os operadores de menor não levam, muitos poucos levam para congregar, Aqui pô, pegou um cooperador de jovem. não participa da alegria. Eu tenho 91 anos, mas eu tenho espírito jovem ainda, O que isso tem a ver com. graças a Deus. O que isso tem a ver com o outro? Com a pergunta? Mas não chegamos a resultado nenhum ainda não. Tem coisas aí estranhas que está acontecendo, que está tirando o povo de Deus para essa igreja. Não adianta, eu tenho medo de batismo de criança, tenho muito. Ó, eu, antes de chegar aqui no YouTube, eu falei um monte para ancião de São Paulo, família tradicional. Nossa, eles me xingaram. Me xingou. Eu disse o que ia acontecer. Eu tenho que dizer isso porque não me interessa ser profeta. Mas eu disse o que ia acontecer. Falei para ancião. Eles, nossa, velho, eu sei o que eles me disseram. Não vou dizer aqui não. Eu sei o que eles me disseram. Eu sei como eles me trataram. Não vou dizer aqui para vocês não. Então, meu filho, esse povo, pau no rabo desse povo. Pau no rabo desses caras do ministério. Porque no tempo oportuno que era para eles fazer, e eu disse o que era para eles fazer, eles me trataram como me trataram. Então, pau no rabo deles. E nesse cara que está aqui agora pousando de não sabe o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, pô. Eu sabia do que ia acontecer lá há trocentos anos atrás. Eu sei o que está acontecendo. Eu rastreio o que está acontecendo. Está acontecendo isso aqui, vai acontecer isso aqui em Deuteronômio, e vai acontecer lá em Mateus, está escrito pelo Senhor Jesus, sabe? Mesmo que tenha recebido a promessa, não sabe o que estão fazendo. Recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está nele. O Espírito vai se manifestar nele. E aqui criticou. Mas ele, como uma criança de menos E aqui de está 12 falando de anos, batismo de tem 12 uma anos. O que isso tem a ver? responsabilidade. É muita coisa, irmão. O Espírito Santo está nele. Mas ainda não tem discernimento para discernir o que o Espírito Santo quer dele. Então, eu tenho minhas dúvidas nessas partes aí. Estou falando aqui, sei que vão me criticar bastante também. E também tem que ter paciência também. Tem umas coisas também, irmãos, que hoje vai avançar um pouco na palavra. A pessoa, ele vem buscar a palavra. Ele vem buscar a palavra. E a palavra fala, vou te libertar, vou te abençoar, vou te abrir a porta. Veja. Mas tem um trabalho de Deus também. Tem um trabalho. Tem um trabalho. Às vezes a pessoa procurou, a pessoa fez coisas erradas. A pessoa não... botando a culpa no povo. É sempre botando a culpa no povo. Entendeu? Foi buscar a palavra, talvez você escutou. E aí, a pessoa às vezes não foi fiel, botando a culpa no povo. Essas porra não assumem, rapaz. Eles se acham puros e santos, esses caras do ministério. E aqui que está a desgraça deles. É que eles se acham santos e puros. Eles não têm culpa de nada, eles nunca fizeram nada de errado, eles estão aí na guia. Então, velho. E o povo também, que se há, que apoia ele, que confia em tudo que eles falam, também. Então, velho, esse povo. Você vê um CCBista se lascando, meu filho, não põe a mão nele, não. Deixa ele, vai se lascar, não tem como ele escapar. Porque ele é culpado. Esse povo não é sincero na presença de Deus. E busca a palavra. E demora a vir. Deus está esperando uma consagração também. Botando a culpa um no povo. aperfeiçoamento da pessoa. Então o CCB está lá. A pessoa, você traz uma pessoa. Então o CCB está lá falando da palavra demora a se cumprir, e aqui, no que ele está falando aqui, a culpa é do povo. Que
que não se consagra, que faz isso, que faz aquilo, e a palavra não se cumpre, o culpado é o povo. Por quê? Ele não quer ser culpado da palavra não se cumprir. Então, a culpa é do povo. Testemunhado na igreja. E Deus fala, vou te libertar, vou te abençoar, essa prova vou te libertar, essa enfermidade. A pessoa já pega para ele. E nós temos que saber os nossos momentos também, de ouvir a palavra, pedir a palavra. Senhor, fala comigo a minha necessidade. Eu acredito que o Senhor primeiro cura a alma, santifica, para depois dar a benção de Deus também. Porque se Deus abençoa nós e supre as nossas necessidades sem obediência, nós vamos continuar na obediência e perder a nossa alma. Então também as causas, os problemas, as necessidades, as enfermidades, também é um motivo de clamar a Deus e não se lembrar só de Deus na hora da prova, na hora da miséria, mas lembrar de Deus em todo o tempo também. Então a pessoa... Essas porra de ser besta, cara do ministério, não sabe de nada. Esse povo não sabe o que é ser crente, né? Na verdade, esses cristãos de Iraque, aqui no YouTube, nossa, tá cheio de TikTok. Esse povo não sabe nada do que é ser crente, rapaz. Sabe? Você tem crente de templo. Sabe? Não tem nada, não tem ideia do que é ser crente. Agora, quem está aqui no canal, alguns, meia dúzia aqui que segue o Cavaleiro, está aprendendo o que é ser crente. Mas essa geração perversa e maligna que está aí dentro da congregação, milhões, meu filho. Centenas de milhares. Essas porra não sabem o que é ser crente. Esses caras do ministério, essas porra não tem ideia do que é ser crente. Véio. E fica tudo se achando. Por isso que o Senhor, quanto mais você ser besta, meu filho, encheu, mais a fumaça está subindo. Desconstruiu alguma coisa. Leva tempo para construir. Agora, Deus pode fazer de uma hora para outra, mas a pessoa precisa aprender a não cair no mesmo erro. Porque receber não é muito difícil, mas preservar é muito difícil. Então, eu queria saber a opinião do povo de Deus. Aqui, o CCBista questionou lá, porque olha o motivo o motivo do esvaziamento nos cultos, o povo está desanimando, é por causa que a palavra está demorando. E aqui ele falou isso aqui, ou seja, botou a culpa no povo. Entendeu? Aí, ele quer que um CCBista, quando desanime, fale para o ministério porque está saindo, porque desanimou. Aí o CCBista vai dizer, mas a palavra lá não cumpre, vocês ficam lá só pregando por esses dias, não vai demorar muito, você vai fazer uma obra e não chega nada. E aí, ele vai chegar para o CCB, para aquele que saiu e dizer, mas porque você também precisa se consagrar, é porque você pegou a palavra errada. Ele vai dizer isso aí? Não vai. Não vai. Entendeu? É conversa de bebo, isso aqui não leva isso aqui não leva a lugar nenhum. Porque todo mundo está certo. Todo mundo se acha certo. Todo mundo se acha inocente. Ninguém se acha culpado. E aqui que está, meu filho. Aqueles não estão vindo na igreja. Eu gostaria que essas pessoas que não estão vindo viessem falar comigo. Eu não sou o máximo, não. Mas gostaria de saber por quê, sinceramente. Aí aquele que saiu, chega e fala que a palavra não se cumpre, está demorando a se cumprir. Aí ele vai e diz isso. Se você acabou de ouvir aqui, diz isso, que tem que se consagrar, porque você pegou a palavra errada, que você também tem que melhorar. Entendeu? Não vai, né, rapaz? Porque eles não têm coragem. Isso aqui... Para levar ao conhecimento geral e tomar as necessárias medidas. Quem está errado? Eu, o povo. Quem que está errado? Vamos nos corrigir. Quem está errado? Deus? O povo? O ministério? Ele não citou o ministério, entendeu? Quem está errado? Deus não está errado, né? Então o ministério também não está errado, porque ele acabou de dizer aqui que o ministério não está errado. Que 50, 60 anos de ancião, tudo consagra, está errado. Então quem está errado? O povo, meu filho. A pregação? Aí você vai conversar, se justificar perante um cooperador de jovem, um ancião.
Ah, eu não estou indo na igreja porque a palavra não se cumpre, já sabendo que o ministério vai dizer que você está errado. Entendeu? Isso aí caiu muito. Mas no interior, São Paulo está difícil. Como é que diz hoje? O movimento, como é que diz? A logística. É. A logística, o movimento. Está difícil em São Paulo. A condução, os bairros, o trabalho. No interior é mais fácil. Mas eu visitei enfermo muitos anos. Ah, A visita. primeira palavra que Deus me deu O CCB, foi numa visita o CCB está falando de visita. enfermo. Foi numa visita de enfermo que o Senhor me deu, a primeira palavra. Mas hoje está difícil, irmão. É difícil. Eu fui orar para a pessoa, que irmãos, que enquanto a gente orava, ele ficava olhando a televisão. Então é tudo isso, irmão. É sempre a culpa do Espero povo. não ofender ninguém, É só a culpa do não povo. machucar ninguém, não escandalizar ninguém. Mas a resposta ainda não está dada, não. Nenhuma resposta aqui convenceu ele. A resposta está na Bíblia, mas ele não crê. A resposta está escrita. A resposta está Por quê? escrita. Porque lá é a mesma pregação da palavra, só que é mais aberta. Faz mais coisas. CCB está pegando. CCB está falando. A notícia uma irmã contou para o irmão Fábio que umas amigas delas estão indo para outras igrejas, né? Ah, aqui umas. Outras denominações. Porque lá tem Esse negócio de alguns sempre foi isso, sempre aconteceu isso, de alguns da CCB sair para outras denominações. Isso é pouquinho, pai. É que quando as outras, agora com o YouTube e com rede social, e cada um com seu perfil, então o cara sai da congregação e vai para outra igreja, aí dá um fuzuê para mostrar êxodo da congregação. Mentira, pai. Houve um êxodo da congregação, foi quando a Jandira se separou ali e tudo, mas, sabe, não abalou nada da congregação. Mas hoje sai meia dúzia aí, e aí faz um vídeo, põe no perfil, aí vão aqueles que odeiam a congregação, vão lá e curtem, é o êxodo da congregação. Isso é fake de êxodo de congregação, pai. Não existe êxodo da congregação. Então, isso é mentira. Aí isso é normal. Como também sair da igreja católica para a congregação, sair das igrejas evangélicas para a congregação. Aconteceu muito isso aí, muita gente saiu das igrejas evangélicas e foi para a congregação, a graça. Sabe? E também o CCB tocava trombeta. Ah, isso aqui, um pastor, se acontece com um padre, um pastor, aí o CCB dá cambalhota, publica para os 7 ventos que saiu de lá. E o contrário também. Mas isso é meia dúzia, não existe êxodo. tem as mesmas palavras. Acredito que tem a mesma Bíblia, mas é mais aberto. O caminho é mais aberto. E tem gente vendendo Jesus Cristo aí de graça. Jesus Cristo custou caro para Deus. E custa caro para nós também. Para ganhar sua confiança, seu amor, depois que ele nos converteu, precisa de dedicação, amor e carinho e dar valor às coisas de Deus também, certo? Teve uma irmã que falou que era Mas é isso aí, irmão. que na congregação era machista. Fala, irmão, vocês aí. Cada irmã que Vocês não ia falam tocar. nada, o Edson. Então, Ninguém quer falar nada. porque não sabe falar. Também se falar a verdade, ninguém vai querer dar ouvido. Sim. Ah. Eu não, a árvore que meu pai plantou, ninguém. Sim. Sim, mas a gente não pode. Eu não tenho razão. Mas a gente não pode dizer. No começo a gente dizia: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Ah, aqui É. teve esse CCB que está falando no áudio aqui, ele está falando mais ele está dizendo aqui que importa mais a qualidade e não a quantidade. Isso, mas acontece que o ministério, ele quer a quantidade, sempre quis a quantidade de CCB batizado porque dava mais coleta.
E aí ensinou o CCBista a evangelizar para encher as igrejas, com intenção de salvar as almas. Não, meu filho, de ter mais coleta. Aqui o CCBista está dizendo que importa mais a qualidade do que a quantidade. Mas aqui, é claro que esse cara aqui, ancião velho, ele justamente pregou o contrário, para ter coleta. E é claro que ele não vai admitir que ensinou isso. Se nós falarmos assim, não era do Senhor, fica muito violento falar isso. Aliás, Fica muito violento. Fica dizer, muito- fica- Deus está livrando as igrejas. É muito violento. Não é por aí as coisas, não. fica Tem violento. muita gente inocente sendo iludido e não encontrando mais na graça o que eles têm encontrado. É isso que eu sei, eu imagino. Violento, que ele está falando aqui, sabe o que é? Ser sincero. Porque para o ministério é assim, se você ser sincero, você é violento. Se você pregar uma real, você é violência. Então ele está dizendo aqui que é violento se pregar a verdade, a sinceridade. Entendeu? Cara, esses caras do ministério não valem nada, velho. Eles ficam aqui posando, que essa pedindo opinião aqui, esses caras, velho, não presta, esses caras não valem nada. Olha, Violento. Tem um CCBista falando lá. Tem um CCBista. Tem um CCBista. tem escândalo. Tô O falando escândalo sempre nós vamos ter. de escândalo. Mas a gente nunca se escandalizou com ninguém, irmãos. Você vê, ele tem sempre. Ele não concorda com nenhuma opinião. Ele não concorda com nenhuma opinião. O quê? Fala aí, fala. Ele não se convence com nenhuma. Falaram do celular, das redes sociais. Ele disse, tem, mas isso aí não muda, não. Ele não concorda. Ele questiona, mas ele discorda de todas as opiniões que ele ouve. Porque ele é o ancião. No fundo, ele se acha que ele está certo. É porque o negócio está brabo mesmo, porque para ele questionar isso. Esses não são a totalidade. O número que estão saindo não reflete esses poucos que fazem essas coisas. Aqui tem um irmão. Eu não vou. O primeiro ponto eu não vou falar porque não Entendeu? não temos política no nosso meio, irmão, não temos mesmo. Não tem Agora, o que eu sempre preguei, e o que eu sempre preguei também, e só não falo o nome, eu não falo o nome, mas eu vou falar o nome hoje. Machismo. Machismo. Eu não gosto de falar esse nome perante o povo, mas tem muito machismo. Não gosta de falar Isso perante o povo. existe entre os irmãos mesmo. São muitos machismos, muito senhor de si, muito mandão, muito patrão. Parece o senhor do engenho. Um cara que tá no ministério, no púlpito, no lugar de falar as coisas, no lugar de corrigir, de advertir, de ameaçar, de exortar, de repreender, o cara não gosta de falar certas coisas. Fica medindo as palavras para falar a realidade. Você acha que um cara desse é a atalaia de Deus? O cara desse é um mentiroso, rapaz. Porque os atalaias de Deus, rapaz, eles davam comida de rabo no rei, no sacerdote, no príncipe, em qualquer um. Nunca mediram as palavras para falar, para encarar o cara. Natan fez isso com o rei Davi. Você acha que um cara desse fosse conversar com o rei Davi, ia falar o quê? Ia ficar só lambendo o rei com palavras.
Os homens de Deus, rapaz, eles enquadravam os caras. Esses caras ficam medindo as palavras. Essas porra desses caras do ministério. Até irritante você ouvir esses caras falando. Fica medindo as palavras, com medo. Quer mandar, quer fazer, mas irmã nunca tem razão, nunca tem voz. E agora? Aqui também é irmã que fala que não pode tocar. Não pode tocar, irmã. Aqui tá falando. Os irmãos imaginam como está hoje, né? A orquestra hoje aqui, como está em outros lugares. Tem lugar que não pode mais músico tocar, músico não pode tocar, porque não comporta uma igreja. Músico não pode tocar. Porque tá cheio. Tem que esperar que nem antigamente nas organistas. Não pode tocar. Vocês imaginou? Essa irmã que falou sobre o negócio de irmão tocar na igreja. Aqui tá dizendo, não pode tocar aqui. Aqui, ó. Uma igreja que tem 70 músicos. E vai entrar mais 70, irmã. Como é que fica? Não vai ter espaço para todo mundo. Porque o número de irmãs ele não se convenceu com nenhuma opinião. Que é muito maior do que os irmãos estão tocando. Não se convenceu com nenhuma E opinião. eles não vêm só com violão, não. Violino. Eles tocam baixo, tuba, tocam trombone, bombardino. Então não tem espaço, irmão, para isso. Quem luta muito com isso também, irmãos, que me perdoe, é a indústria de música, porque se a congregação abrir... Aqui ele fez uma crítica. A indústria de música é aqueles irmãos lojistas que vendem instrumento musical na congregação. Aqueles irmãos que têm loja de instrumento. Aqui ele está dizendo que essa ideia de irmã tocar na orquestra é lobby da indústria de música, ou seja, daqueles comerciantes, aqueles irmãos comerciantes que vendem instrumento na congregação. Ele acha que isso aqui é a ideia deles, sabe? Não, aqui tem um fundo de verdade, sabe? Pode, irmã, eles vão vender milhões de instrumentos. Tem um interesse, a irmã não é isso aí, irmã, mas há um interesse também financeiro disso aí também, dos de fora. Fala isso. Não, dos de fora, do de dentro. Lobby de lojista de instrumento, o irmão que vende instrumento aí quer, porque se as irmãs tocar, aí vai vender instrumento para elas. Mas elas podem aprender a tocar e tocar em casa. Mas em casa não tem bop, né? Em casa não tem bop. Aí. Escuta. O irmão está dando opinião aqui. Escuta. Estudo bíblico. Esse irmão que está falando aqui não é do Paulista. Sim. Mas como que ficou o estudo bíblico? O Ministério não aprovou, não. Em lugar nenhum, né? Não aprovou o estudo bíblico. Esse irmão aqui está falando de estudo bíblico. Esse irmão aqui está falando de uma contenda que houve na cidade. Valeu. Estudo bíblico. Esse irmão está falando que houve um negócio na cidade aí. Tem lugares que... Vou falar, irmão, porque meu propósito era descobrir a razão e a verdade está lá, né? O irmão cita aqui. Essas coisas a gente costuma, talvez, esconder do povo. Mas nós temos que estar com o povo e temos que participar o povo tem que saber também a verdade também. E se tem alguém em dúvida, que venha consultar o ministério e não vai embora. Participar, não, só diz aí para mim, para todo mundo aí, para a Irmandade, diz aí quanto o ministério gasta
com o fundo de viagem? Se o povo quer saber, se quer participar, eu não sei. Não, fala aí para mim, que sou da congregação, que nunca saí e nem vou sair, sou da pergunta, diz aí para mim quanto vocês gastam de viagens internacionais. Quanto vocês gastam por ano? Relaciona aí, faça uma descrição aí de quanto de dinheiro vocês gastam em missões de viagens internacionais. Participa e compartilha aí com o povo. Gente da CCB. Gente que você conhece há muito tempo. Aí o Ministério, divulgue aí, publica aí quanto você gasta de coleta para fundo de viagem. O irmão disse que tem lugar aí, cidade que tem 200 famílias que está contra porque eles querem estudar a Bíblia. É isso, irmão, ele quer estudar a Bíblia e não aceita, não estudar. Conversa fiada, né? Cara, eu estudar a Bíblia, que esse povo fala, é examinar as Escrituras. Eu faço isso há 25 anos. Eu completei 25 anos de congregação cristã no Brasil. Eu examino a Escritura há 25 anos. E estou aí. Nunca foi proibido de nada. Eu quero, tá? Que alguém vai me proibir disso? Quem me manda estudar a Bíblia? Quer o quê? Quer uma escolinha lá de Bíblia? Não, pô, isso é individual de cada um. E que eu preciso de aprovação de ministério para isso? De examinar a Escritura? A minha Bíblia está em casa, está aqui. Está cheio de Bíblia aqui. Tem Bíblia aqui no celular, online. Eu examino isso aqui, sou proibido? Por que esse povo fala disso? Eles querem o quê? Estudar a Bíblia no culto? Fazer lá uma explanação no culto? Coisas que Conversa esfarrapada, desculpa. depende de Deus, não depende de nós. Desculpa. Isso aí também está afastando também, velho. Está afastando também, infelizmente. Porque o irmão já falou, irmão. Não, fala aqui para mim. Ei, mano. Teve várias opiniões, teve umas 20 opiniões. Teve umas 20. Uns 20 irmãos se levantaram e deram opinião. Esse está falando. Não dá para captar o que ele está falando. Muito chamado, poucos escolhidos. Fala aqui, para mim. Você não está exortando o povo. Quem é o juiz? Sou eu. Ou é Jesus? Entendeu? Então deixa para ele. Eu não sei. É... Quando esse irmão aqui falou de muitos chamados e poucos escolhidos, aqui eu tenho a impressão que esse irmão olhou para trás, olhou do lado, e aqui ele foi interferiu dizendo, não, olha aqui para mim, você não está exortando o povo. Entendeu aqui o ciúme desses caras? São nesses detalhes que você capta o caráter do ministério. Nesses detalhezinhos aqui. Entendeu? Porque aqui ele... Irmão, olha aqui para mim, você não está exortando o povo. Ou seja, ele já se doeu para não passar que ele está exortando o povo. Porque só quem pode exortar o povo é ele que é ancião. Entendeu? Que são esses detalhes, meu filho, que você capta o caráter, a soberba, que você desvenda o coração do ministério. É nesses detalhes aqui. Porque o capeta está nos detalhes, meu filho. Tem muitos chamados de poucos que somos escolhidos, mas quem tem que fazer isso é ele, não sou eu. Nós somos chamados para fazer isso que está feito aqui. Chama, trazer cada um ao ouvir, vai fazer a escolha que ele está ouvindo. Agora, temos que aprender a pregar as palavras com o contexto. Essa, por exemplo, essa pregação é fora do contexto. Por quê? Eu não sou juiz. Está aí com o aviso. Irmão, tá bom. Vai sentar, tá bom. Aqui ele disse temos que aprender a pregar a palavra com contexto. E aqui não deixou de alfinetar ele, o ancião, sabe? Escuta.
O irmão está reclamando que se prega a palavra sem contexto. Nós estamos procurando compreender Cristo desde que obedecemos ao Senhor, entender, compreender, pregar com contexto, não pegar texto, porque texto tu está pegando os que querem danificar a palavra. Eles pegam o texto o texto é um pedaço da exortação da palavra. É um pedaço, vamos dizer, da vida da pessoa. Okay. Ele está explicando a vida dele, que ele esteve mal, esteve isso, mas... Essa opinião do CC Besta aqui foi a opinião mais ácida que teve. É que ele não foi direto assim, de falar assim, não, vocês também não pregam a palavra com contexto. E aqui, o CC Besta aqui emitiu uma opinião indiretamente culpando o ministério por pregar sem contexto. Aqui foi uma crítica. Assim, foi a mais ácida. Aqui. Deus libertou, agora ele tem sucesso. Agora ele saiu da prisão, vai endireitar a vida dele. Então o contexto é o que vale. O total é o que vale agora, o contexto. Agora, se nós falamos isso, que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus não está se cumprindo, nós vamos falar o quê? A palavra de Deus até hoje construiu, a palavra de Deus que fez tudo isso que está vendo aqui hoje, com os ignorantes, com os que não sabiam nada, cego, não sabiam ler, não sabiam escrever. Eu ensinei diácono a assinar assinatura anos atrás. Então a palavra de Deus foi levada desta maneira. Agora, assim, também há um problema também no estudo bíblico, né? Agora, eu não sei, eu gostaria de que algum professor de ensino bíblico me viesse explicar o que é ensino bíblico, o que eles querem saber mais da Bíblia do que nós entendemos e lemos. Eles precisam estudar história. Aqui, eles já se acham que entende e que conhece Bíblia. Aqui, meu filho, é o rei velho, que não se deixa admoestar. Ele já se acha entendido de Bíblia. É que todo mundo lê a Bíblia, se acha entendido de Bíblia. Mas acontece é que só Deus sabe que você é entendido de Bíblia. Só Deus e quem tem o Espírito do Senhor. Todo mundo que lê a Bíblia se acha que entende de Bíblia. E aí não se deixa admoestar, porque ele já se acha que entende. E aqui que está a desgraça. Você se acha que entende o suficiente, e aí não se deixa admoestar, porque você já sabe. E aqui fecha a coisa. O ministério é assim, eles se acham que entendem. Imagina um cara que atende reunião para o ministério. Esse Paulista aqui do Paulista, ele atende reunião regional ali em setores em São Paulo. Um Euclides da vida, um presidenciável da vida. Eles se acham que entendem de Bíblia. Ele não vai aceitar outro dizer, outro corrigir ele. Dentro do texto, dentro do contexto, e coisa nenhuma. Porque o cara já se acha, meu filho. Esse é o problema de quem lê Bíblia. Você pega aí em qualquer grupo de evangélico aí, o pau quebra lá, porque um quer saber mais do que o outro. Porque o cara já se acha que entende de Bíblia, ele não aceita. Alguém que tem conhecimento, que alguém que nos passe algum conhecimento dele fora da Bíblia, pegar alguma coisa fora da Bíblia para explicar a Bíblia. Não, nós temos o Espírito Santo para explicar. E o trecho que foi falado aqui explicado da... Aqui ele reclama, o ministério tem essa também, de sempre reclamar de você pegar coisas de fora da Bíblia para explicar a Bíblia. Não, meu filho. A história explica a Bíblia. Em certos pontos, a história explica a Bíblia. Sabe? A antropologia explica a Bíblia. Em certos pontos. Assim como também a ciência, a antropologia, a história. Muita gente vem na Bíblia para pegar fatos históricos de antigamente. Muita gente, arqueologia, que cava... que faz escavações. Eles vêm na Bíblia para pegar coisas para servir como instrução para achar um sítio arqueológico. Eles vêm na Bíblia. Entendeu? O conhecimento está em todo lugar. O que resta a você é saber pegar o
útil. Mas na história tem coisas que faz você entender a Bíblia. É o caso lá de Alexandre o Grande, que está escrito na Bíblia, no profeta Daniel. Ele foi imperador persa, e aí se você ler a biografia, a história de Alexandre o Grande, o rei, o imperador, você vai lá no livro de Daniel, se você for ler a história da Pérsia e for lá no livro de Daniel, você entende certas coisas lá no livro de Daniel. O tempo, por exemplo, os costumes, as vestes, a medicina, sabe? Como era tal. E dá para entender um pouco de Bíblia, você se localiza. Mas isso requer examinar. O que o ministério não gosta é que você examine Bíblia de jeito nenhum, dentro ou fora. E aí, como ele quer demonizar o ser besta, se instruir biblicamente, ele põe uma taxa de estudo. E aí demoniza o estudo bíblico, que na verdade não existe estudo bíblico. Bíblico existe examinar a Escritura. Da leitura do estudo da Bíblia, falou bem mesmo. Falou lá, claro, um trecho que até elogiamos aqui. É um trecho, não me lembro total, mas disse que nós tivemos que aprender na leitura, aprender da própria Bíblia. A pessoa aprender da própria Bíblia, a leitura da Bíblia, o conhecimento da Bíblia. E não buscar coisas fora para conhecer a Bíblia. Porque o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Depende onde você vai buscar coisa fora. Tem historiador sério aí que ele estuda história, meu filho. Egiptologista aí sério que ele estuda história. Você vai pegar a história ali do Egito, você traz costumes ali e com a Bíblia você ajuda você a entender. Eu já falei aqui uma coisa sobre isso. É o caso lá de botar o feno no meio do barro. Eu aprendi fora que por que os filhos de Israel botavam o feno misturado com o barro. E foi na história documentada, um historiador, história séria, que me ajudou a entender por que se usava palha no misturado com barro para fazer o tijolo. Na Bíblia não está descrito por que os filhos de Israel faziam isso. Quando os filhos de Israel lá foram obrigados a buscar mais palha, sabe? Na Bíblia não está. Mas quem entende de egiptologia, sério, lá no Cairo, explicou por que usava a palha no meio do barro para fazer o tijolo. O ministério acha que isso é estudo bíblico. E aí ele vai e demoniza. Porque o ministério não gosta do conhecimento. O ministério, como ele não sabe, e tem inveja de quem sabe, se você souber mais do que ele, ofusca ele, e aí ele fica para trás, ele se acha humilhado. Então ele não quer que você saiba disso. Porque a intenção dele é só a porra da revelação para ele enganar do jeito que ele quiser e faturar. Certo, irmão. Então há muita divergência, há muito assim, pensamento. Eu acho que tudo que o irmão veio falar também aqui é verdade também. Nós, pregadores, temos que ter mais cuidado, mais consagração também na pregação. O povo também precisa... Nós, pregadores, temos que ter mais cuidado, mais consagração. Ou seja, eles já se acham que tem consagração, eles já se acham que tem cuidado, então, entendeu? Porque eles já se acham que são. Mas a mocidade precisa orar mais também. Mas irmãos, o que nós tínhamos antigamente? O que a mocidade tinha antigamente? Não tinha nada do que vocês têm hoje, a mocidade. Escuta. E servíamos a Deus. Está se justificando aqui. Hoje tem tanta coisa e não se serve a Deus. Está se justificando. Em vez de usar o modernismo, a facilidade. É que antes não tinha chegado o tempo do acerto de conta. Antes estava no tempo oportuno de cumprir o que o Senhor Deus mandou fazer, de cumprir as palavras do Senhor Jesus. Estava no tempo oportuno. O Senhor estava esperando. Então a coisa vinha. Agora não, meu filho. Agora chegou o tempo de o cara dizer:
servir a Deus, essas coisas estão afastando o povo de Deus, certo? Se eu errei em alguma coisa, me perdoa, mas o meu objetivo é saber o que é para sanar o mal também, certo? Agora é o tempo do acerto de contas. Ok. Não fizeram o que era bom no tempo oportuno, não cumpriram o que o Senhor Jesus mandou no tempo oportuno. O Senhor Deus estava esperando isso. Chegou o tempo agora de separar o joio do trigo. Entendeu? É esse o problema. É essa a resposta. Mas é claro que ele não vai acreditar no cavaleiro CCB. Bom para ele, bom, porque aí... Eu quero saber por que isso está acontecendo. Por que eu vou embora? Não vai embora, vem falar com nós. Quer que o CCB, antes de sair, vai falar com eles. Para botar a culpa neles, de quem está saindo. Também é culpado, porque não tem ninguém inocente aí. Não existe inocente na congregação. Tem vítima, mas inocente não tem. O que está assustando o Paulito é a parada brusca, é a calamidade brusca. Isso que está assustando ele. De repente, como disse lá Jó, o terror surpreendeu os hipócritas. Foi isso que Jó disse. Jó disse isso lá há milhares de anos, que o terror, o tremor surpreendeu os hipócritas. Porque é assim que Deus faz, é surpreender os hipócritas. Pegar os hipócritas com a calça na mão. Não aprende nunca esse povo. O apóstolo João disse o seguinte: todo aquele que diz que está nele, ou seja, no Senhor Jesus, também deve andar como ele andou. Se você não andar como o Senhor Jesus andou, cara, vai chegar um tempo que você vai estar igual o Paulito aqui do Paulista. Você vai ser pego com as calças na mão e aí pau no seu rabo. É o que está acontecendo na congregação. E aí fica procurando opinião e saber porquê das coisas. Porque você não andou. Você ficou a vida inteira, seu bosta, falando que estava no Senhor Jesus, meu Jesus Cristinho, e Jesus para lá, e Jesus para cá, e Senhor que bonitinho, meu suficiente Salvador, e não andou como ele andou. Agora fica perguntando por que a casa está caindo. Ah, vai se lascar, rapaz, toma vergonha na cara. Você pode dizer que outras denominações, como o Egito, elas estão indo para outras denominações, tem células de jovens para mexer, para conversar com eles, para falar, para olhar, cheio de coisas. Tem uma congregação não CCB, isso aqui está dando um... CCB, isso aqui está dando um sermão aqui. Ah, não tô ouvindo direito, não. Não é verdade. Você... CCB, isso aqui está dando um sermão aqui. Deixa eu passar. E a leitura, eu acho que a leitura, a compreensão, a guia do Espírito Santo, que nem a letra mata. A letra não mata, a letra pelo Espírito Santo não mata, como eu falou no começo. O que é a letra? Está acabando. O mandamento de Deus, a letra, né? A letra mata quando ela é pregada pelo Espírito Santo, é o meu entendimento, certo? E o que está falando é a verdade também. É esse conhecimento que às vezes nos falta. Mas às vezes é um erro que não fere a doutrina. Não fere a doutrina, não fere a nossa... O cara pega essa parte aí de Paulo que a letra mata. Paulo pegou naquele contexto lá que eu fiz um short aqui, e aí as pessoas usam para toda a Bíblia, que a letra da Bíblia mata. Pega dentro daquele contexto onde que Paulo falou, lá do sacrifício e da graça, e aí a pessoa pega tudo isso e usa em toda a Bíblia. Não, Paulo falou isso daquele específico lá.
É um conhecimento que na hora em que Deus precisa falar mesmo, é a nossa vida. A vida de Jesus Cristo nós temos na alma. Quem adulterou essa parte que Paulo falou da letra mata? Foi os vossos capeta em Cristo, do ministério. Por quê? Porque é tudo revelação na congregação. Eles instituíram a revelação, tudo revelação. Então, tudo que é letra, para o ministério, mata. Por isso que o CCBista não lê a Bíblia, porque mata. Como eles querem, o ministério instituiu a revelação e o CCBista quer a revelação, só isso, que ele não quer a leitura. Então, para ele, a letra mata. O ministério criou, o CCBista, opa, é bom isso aí, então vamos fazer aqui. E aí tudo é revelação, palavra é revelação, revela ali o RG, revela ali tudo. Então tudo é revelação, então examinar a escritura mata. É por isso que estão aí agora já se descabelando, sem saber o que está acontecendo. Paulo, o rabo deles. Coração, entendemos, compreendemos, e a Bíblia é uma diretriz nossa, é um marco antigo de estatuto, de obediência, de ordem, né? Mas o Espírito Santo tem que tirar a razão da Bíblia, a verdade da Bíblia. E às vezes tem alguma coisa, falta de um conhecimento. A Bíblia é diretriz, é estatuto, mas o Espírito Santo tem que tirar a razão da Bíblia. Conversa vagabunda. Ou seja, revelar. Por isso. Tem um irmão que ele foi, eu não sei onde está escrito, que a faia, Tá acabando. você sabe o que é a faia? A faia é uma árvore. Não, a faia é uma árvore. E ele viu que a faia, não sei o quê, e ele veio dizer, a tua faia, ele quer dizer, a tua falta, Deus vai agora lhe perdoar. Ele pegou a faia, a árvore, ele deu lá a faia, ele falou, então, alguém está em falta aqui. Ele pegou que a faia era uma falta, não é uma falta, a faia é uma árvore. Mas tá bom, irmãos, vocês acharam ruim esse procedimento meu ou acharam bom? Gostaram. Aprovaram. Isso. Aprovaram, Barra. Tá bom, irmãos. Tá bom. Para um pouco aí. Não está parecendo aqueles velhos pregadores que eram ali. Está sendo aqueles velhos, né? O homem não está errado. Fala. Só observação. Nós, congregação, nós deveríamos fazer isso na instituição, no todo. Nós deveríamos parar no tempo e nós nos reanalisar. É meu propósito hoje. Tá Reanalisar. bom? O irmão falou ali para Nessa parte reanalisar. Deus seja louvado. Agora que vem alguém pegar aqui. Isso aqui, perca de tempo. Porque tá escrito, vai se cumprir tudo, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Não cumpriram e chegou a hora do castigo. Então não tem conversa fiada. Pau no rabo dos pecadores, CCBista e de vossos capeta em Cristo, meu filho. Pegou a visão? Até mais.